Capítulo 1. O mal tentou me derrubar. A dor que sentia naquele momento era a mais forte que havia tido em toda a minha vida. Tão forte que não conseguia pensar racionalmente em mais nada. Segundos antes, eu estava no palco, celebrando a missa, para mais de 100.000 jovens, e agora no chão. Tudo o que ocupava a minha mente era dor, terrível a ponto de eu não conseguir sequer determinar de onde ela partia em meu corpo. Já tinha passado por sensação de morte iminente, mas como isso não era o caso. Durante o delírio de dor, tive flashes de quando, em meu 8º dia como padre, em 1994, estava dirigindo e recebi uma fechada de outro carro, que, no susto, me fez acelerar e bater de frente em um poste. Tamanho foi em pouco que arranquei parte do volante do carro com as mãos. Quando isso aconteceu, como é comum as pessoas relatarem a vida inteira, passou como um filme pela minha cabeça e perdi completamente a noção do tempo. Mesmo sem perder a consciência, somente horas depois notei que estava em estado de choque, em uma espécie de ausência. Mas não era isso o que sentia dessa vez. No chão, após uma queda de mais 2 metros de altura, não tive pressentimento de morte. Não entrei em estado alterado de consciência, nada. Tudo o que me consumia era dor e um sentimento de carinho como a ternura de mãe. Aos poucos fui montando as quebra-cabeça do que havia acontecido, mas isso era menos importante do que a pergunta que começou a se desenhar. O que o senhor queria com aquilo? Ali, e nos dias que seguiram, comecei a enxergar todas as peças que levaram àquela situação. Tenho uma visão periférica muito boa. Além do meu foco frontal, sempre visualizo bem as coisas que estão dos meus lados, no campo visual. Apenas quando entro na parte da consagração, na missa, meu foco centraliza e perco a visão lateral. Era justamente sobre isso que eu estava falando com os jovens quando tudo aconteceu. Contava-lhes que, desde a ordenação sacerdotal, minhas mãos não eram mais minhas, mas as de Jesus. Por meio delas é quem realiza os sacramentos e torna o pão e o vinho em seu corpo e sangue. Ao presidir as celebrações, o sacerdote age em persona Christi, na pessoa de Cristo em latim. Eu estava na pessoa de Cristo, mostrando minhas mãos para os jovens vulneráveis por completo. Como a missa era na Canção Nova, em Cachoeira Paulista, comunidade que é minha casa também, fiquei totalmente confortável para ir até a beira do palco, que é particularmente alto para que todos tenham boa visão dele. O evento era enorme e, além dos 5 seguranças no local, a pessoa responsável pela minha queda driblou outros 5 seguranças que acompanhavam o vice-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, presente no local. Se um dos padres me alertasse do perigo que vinha por trás, certamente por instinto eu teria me virado e abraçado a tal pessoa. Só que tudo o que era improvável aconteceu como em efeito dominó, pois tinha que acontecer. Nenhuma segurança anotou. Não fui avisado pelos padres nem pelas outras pessoas presentes no altar. Eu estava no chão e minha preocupação começou a crescer e ficar dividida entre 2 possibilidades de maior gravidade. A dor poderia estar vindo da minha cabeça ou por eu tê-la batido no chão. E a consciência futura disso seria bastante delicada, ou ela poderia estar partindo da minha coluna, o que igualmente resultaria em estado delicado. Tenho discopatia degenerativa, que é quando os discos da coluna vão perdendo a propriedade da absorção de impacto e que, além de causar fragilidade à estrutura que me sustenta, pode acarretar um problema sério de locomoção, ou seja, um tombo de quase 2,5 metros sem estar minimamente preparado para o impacto era tudo de pior que poderia me acontecer. Mas aconteceu, e eu continuava tentando decifrar onde doía. Só que nada me apontava essa resposta. Assim, o melhor que me parecia ser feito era continuar no chão,
nem os olhos eu abria, pois nessa batalha mental de tentar absorver tudo o que me acontecia, se eu olhasse para desse atenção para o que me falavam ou me recomendavam, dispersaria a avaliação da conjuntura. Depois de passado o susto, soube que levei 5 minutos para responder à brigadista, que foi me socorrer e pedir por favor para ela não me tocar quando tentou me movimentar. 2 minutos depois, outra brigadista chegou perto e pediu em voz alta para buscarem uma maca para me removerem. Nesse momento, o Senhor falou comigo e tive a noção de que, se eu saísse dali, o inimigo ganharia. Foi quando abri os olhos e me levantei. Meu primeiro movimento, já em pé, foi de me alongar para buscar a sensação física de órgãos e membros com os quais eu poderia contar, pelo menos. Percebi que a raiz da sensação angustiante não era da coluna nem da cabeça, mas provavelmente das pernas. Essa cadeia de raciocínios foi tão rápido que a aproximação que bolei mentalmente foi a de subir de volta ao palco. Então, firmei as duas mãos na beirada do tablado e fiz como uma subida de exercício de barra para voltar ao lugar de onde tinha caído. Novamente em pé e com o microfone na mão, apoiei-me no missionário Dunga e comecei a sentir espasmos musculares de dor. Ouvi uma voz interna que me recomendou sorrir como nunca. Afinal, os jovens estavam obviamente assustados e precisavam de uma demonstração de que o mal não tinha vencido aquela batalha. Não quis nem saber quem tinha me empurrado para o chão. O instante em que parecia ter entrado em um túnel de vento e despencando era passado. Aquela sensação de uma lufada de ar no rosto ficaria na minha memória, parecida com a experiência que tive ao soltar de asa delta, e o momento em que tirei os pés do chão e me atirei de pedra. Maria passa na frente e pisa na cabeça da serpente. Foi a frase em que disse em voz alta e que representava aquele momento. É uma frase que eu uso há bastante tempo, mas que naquela semana em especial tinha ganhado novo significado para mim. A ponto de eu ter anunciado em meu programa na rádio que os próximos dias seriam dedicados a Nossa Senhora sobre aquele tema, em fim da tarde, da cidade do Vale do Paraíba, que fica a cerca de 200 quilômetros de São Paulo. Ainda naquela manhã, durante a missa das 9 horas, realizada no Santuário Mãe de Deus, na capital, pela primeira vez, pedi a intervenção dos presentes e me ajoelhei para rezarmos juntos uma Ave Maria. Logo depois, chorei de emoção. Isso nunca acontecido antes. Entendi que o Senhor me usaria de maneira diferente naquele dia, na comunidade Canção Nova. Só não sabia qual seria essa mudança. Precisou que eu fosse jogado do palco e souber que testemunhas batesse com o ombro esquerdo entablado no chão, rodopiasse o corpo sobre a estrutura e aterrissasse com a cabeça em um canto do piso, as pernas sobre uma estrutura de ferro para que percebesse. Quando você assiste aos vídeos desse momento, nota que caio lá de cima como um campo de registro da câmera e minha perna estranhamente sobe de volta. Foi justamente a batida dela na estrutura de ferro que causou aquela fortíssima dor. Na sequência do vídeo, a mulher que me empurrou ainda desce um patamar e profere: "Vou terminar." Dá para ler os lábios dela, referindo-se à conclusão do que seria a missão maligna. Ela foi contida finalmente, a parte do episódio foi encerrada. Ainda não era o fim daquele dia tão surpreendente, revelador, e começou de maneira habitual. Aos domingos celebra a missa como transmissão pela Rede Globo, como poucos antes das 6 horas, por causa do compromisso cedo. Pouco durmo nas noites de sábado e faço vigília. Aproveito para fazer minha oração pessoal diária, que é um momento de intimidade com Jesus essencial para o meu viver e para a minha vocação. Celebrei com muito amor a missa que abriu naquele domingo, dia 14 de julho de 2019. Na missa seguinte, comentei que mais tarde estaria em Cachoeira Paulista, onde encerrarei o evento que a comunidade católica realizava especialmente para os jovens. A sede de Canção Nova estava linda, com mais de 100.000 jovens que participavam do fim de semana com o tema de armadura do cristão, símbolo de que todos aqueles que devem ser guerreiros
na luta contra o pecado e a prática do bem. A missa era de encerramento do PHN. Por hoje não vou mais pecar, que é o movimento do combate ao pecado entre os jovens. Tudo ocorreu no maior espaço da comunidade. O centro da evangelização, Dom João Hipólito de Moraes, que tem capacidade para receber 70 mil pessoas. O local é enorme, mede 120 metros de comprimento, é 10 vezes maior do que um campo de futebol para ter ideia da dimensão, e estava completamente tomado por jovens. Segundo a polícia militar, havia mais de 100 mil, já que os ocupavam todos os lugares e sobravam para fora do espaço coberto. Fiquei muito tocado de ver Deus mobilizar essa geração que tanto precisa dele em uma época que parece ser que todos os meios são usados para afastar os nossos jovens da fé. Eles são o futuro da igreja e eventos como esse mostram que estamos no caminho certo para aproximá-los de Deus. Conduzi a missa com essa alegria, retomando o momento da homilia, que é quando explico um texto sagrado ou abordo um tema específico. Comecei a contar a história do vaso reconstruído com fios de ouro. Ela traz uma mensagem muito bonita e de esperança. Justamente a verdade que os jovens precisam escutar sempre que possível, para lembrá-los de que quem permanece na fé nunca é desamparado. Trata da importância de reconstruirmos a cada falha, a cada erro, nosso caminho. Quando você escolhe um caminho que quebra ou causa dano ao seu vaso, à sua vida, não significa que tudo está perdido. Se você optar por refazer o seu vaso com fios de ouro, ele não manterá apenas seu propósito e sua missão, mas também terá ainda mais força e valor. Assim é a vida. A cada tropeço, a cada queda, temos que olhar para esse vaso que Deus nos deu e reconstruí-lo com fios de ouro para que fique ainda mais forte e mostre que nada pode nos trazer a ideia de que um erro tem o poder de acabar conosco. Uma vez remodelado por esse vaso, as marcas que ficaram não são motivos de vergonha, pelo contrário, são sinais de que o erro trouxe consequências, trouxe uma cicatriz de que somos inteiros nas mãos de Deus. Nossa vida é uma peça completa dada por Deus, e as marcas são apenas símbolos de sua força que nos cura nessa trajetória. Tudo isso que eu estava falando tornou-se de repente uma realidade em mim mesmo. Naquela mesma pregação, enquanto eu falava sobre a consagração e sobre Jesus que utilizava as mãos do sacerdote, formou-se uma cicatriz na minha história, um empurrão, a dor, a avaliação de tudo o que eu estava acontecendo enquanto permanecia no chão. Mas o arremate foi feito com fio de ouro. O chamado de Deus para retornar ao palco e mostrar o quão mal não tem o poder de achar conosco, enquanto estivermos vivendo pela fé e sob a proteção de Deus. A força inexplicável que senti vinha de percepção que tudo se encaixava. Todos nós estamos suscetíveis a ataques mal intencionados, como o que tinha acabado de me acontecer, mas Deus nos protege e nos dá forças sempre. Na sequência da homilia, eu falaria justamente da dor que as situações da vida podem causar, mas que temos a força divina ao nosso lado para suportar e mostrar que em Deus somos imbatíveis, assim como na história dos vasos reconstruídos com fios de ouro. Não temos o poder de tudo superar, e as adversidades tornam mais fortes aquele que se amparam em Deus e no exemplo de Jesus Cristo. Foi quando peguei o microfone de volta e o Espírito Santo falou por mim. Ao subir ao palco, uma das recomendações que ouvi foi de que eu deveria ir a uma delegacia fazer um BO, boletim de ocorrência. O Espírito Santo que falou que eu disse o seguinte no microfone: Amados, eu não sei quem me empurrou, nem quero saber. Só peço que, por favor, não façam nada com essa pessoa. Eu perdoo quem me fez isso. Disseram que eu deveria fazer um BO contra ela e eu vou fazer esse BO. Meu BO é Bíblia e oração, que é o que sempre faço quando vou à capela. Peço que vocês façam o mesmo quando alguém lhes caluniar, falar mal de vocês ou fazer qualquer coisa contra vocês. Vão à capela mais próxima e façam um BO para aquela pessoa, Bíblia e oração. Foi um momento em que percebi que muitos jovens foram tocados e ficaram emocionados. A sensação de que Deus me usaria de maneira diferente para a comunicação com eles foi essa. O missionário Dunga me abraçou e, muito emocionado ainda, falei: se o inimigo achou que eu não iria falar dele, perdeu, e isso o deixaria furioso. Maria passa na frente e pisa na cabeça da serpente. Eu sabia que, mais uma vez, não era eu falando, mas o Espírito Santo falando em mim. Por isso, terminei a missão normalmente. Sabia que não tinha quebrado
nenhum osso, apesar de ainda sentir bastante dor. E se havia algum osso quebrado em mim, foi curado no instante que perdoei a autora daquela agressão. Quando voltei para casa e falei com minha mãe, Vilma, e com meu bispo, Dom José Negre, ambos pediram para que eu fosse fazer exames. Resolvi ir, mas para aliviar a preocupação deles, pois sabia que nada mais grave tinha me ocorrido. Esperei até terça-feira para ter mais de segurança, já se por acaso houvesse alguma lesão na cabeça, o tempo recomendado para observação e teste definitivo era de 48 horas. No dia 16, realizei os exames. Os médicos simplesmente não acreditavam que eu tinha caído daquela altura e daquela maneira, empurrado pelas costas, totalmente despreparado e não tinha quebrado nada. Com base nos exames primários, suspeitaram que tivesse acontecido algo em minha escápula, na parte de trás e superior do tórax. Se ainda suspeitasse do ombro, já que tinha batido com ele no tablado ao cair, faria sentido, mas de todo modo realizei os exames